Rachel é uma personagem famosa em toda a cidade por causa de suas ações estranhas. Todas as noites, Rachel era tomada por um sonho assustador. Em seu sonho, ela via 3 pessoas se apresentando no ar, mas um homem não conseguia segurar o companheiro a tempo, fazendo com que 2 deles caíssem. Sempre que Rachel acordava desse sonho, sua mãe aparecia a tempo para confortá-la e encorajá-la. O quarto de Rachel estava cheio de crucifixos, mas parecia que esses crucifixos não durariam muito. Os vizinhos se incomodavam com os gritos de Rachel todas as noites. Quase ninguém gostava daquela garota estranha. Um dia, depois da escola, Rachel voltou para casa como de costume, mas de repente encontrou um homem estranho ameaçando sua mãe. O homem afirmava que a mãe de Rachel não era sua mãe de verdade e que Rachel não era uma garota normal. A mãe implorou repetidamente para que Rachel fugisse dali o mais rápido possível, mas, assim que terminou de falar, foi morta a tiros. Ao ver essa cena, a raiva e o medo de Rachel explodiram de uma vez. Ela liberou o poder sombrio escondido em seu corpo. Com apenas um golpe, Rachel derrubou o homem. Em seguida, ela fugiu rapidamente de casa e foi até a estação de ônibus, mas não sabia para onde ir. Naquele momento, a palavra Detroit apareceu no letreiro, então ela usou todo o dinheiro que restava para comprar uma passagem. Quando chegou, Rachel já não tinha mais nenhum centavo, então precisou ir para um abrigo de adultos. Apesar de estar no abrigo, Rachel ainda se sentia muito sozinha. Pouco tempo depois, uma mulher tomou a iniciativa de se aproximar dela. Disse que queria levar Rachel a um abrigo para adolescentes e explicou que sua melhor amiga também havia passado por coisas semelhantes. Porém, quando as duas entraram em um beco deserto, Rachel sentiu que havia perigo. Uma voz dentro dela dizia que aquela mulher estava mentindo. Ela olhou para trás. Quando Rachel se virou, realmente havia pessoas a seguindo. Um carro próximo emitia uma luz fraca e Rachel não ousava se aproximar. Tudo à sua frente parecia sinalizar algum tipo de conspiração sombria. Rachel sentiu o perigo aumentar e um medo súbito tomou conta de seu coração. Aquela mulher claramente não parecia ser uma boa pessoa. Mais uma vez, a voz dentro dela avisava que o perigo estava prestes a acontecer. Então Rachel se virou e começou a correr, mas a mulher continuava a segui-la de perto. Nesse momento, Rachel encontrou um tijolo na beira da rua e rapidamente o atirou contra um carro da polícia. Esse arremesso ajudou Rachel a escapar temporariamente do perigo. Por fim, Rachel foi levada à delegacia. Diante de tantas perguntas, ela preferiu permanecer em silêncio, até que Dick apareceu diante de seus olhos. Sua presença trouxe esperança para Rachel. Dick era o garoto que Rachel sonhava todas as noites. Rachel contou a Dick sobre seu sonho e implorou por ajuda. No início, Dick pensou que era tudo uma brincadeira, mas quando Rachel descreveu o sonho em detalhes, sua expressão de repente ficou séria. Acontece que o misterioso casal do sonho eram os pais de Dick. Parecia que Rachel e Dick estavam destinados a se encontrar. Dick percebeu que havia a possibilidade de alguém ter planejado tudo isso em segredo. Em um acesso de histeria, Rachel revelou que alguém havia matado sua mãe, o que deixou Dick ainda mais decidido a investigar aqueles acontecimentos. Depois de anotar o nome e o endereço que Rachel forneceu, ele prometeu verificar as informações. Porém, antes disso, Rachel precisava permanecer na delegacia, mas o plano não saiu como esperado. Logo, um policial entrou dizendo que iria levar Rachel para um centro de menores. Ao confirmar, Dick descobriu que as palavras de Rachel eram verdadeiras, que aquilo realmente existia. Rachel também percebeu que o homem que dizia ser policial era, na verdade, um impostor, mas não conseguiu resistir ao sujeito forte diante de si. Quando a agulha foi injetada em seu pescoço, Rachel perdeu completamente a capacidade de reagir. Quando Dick chegou, só teve tempo de ver 2 figuras partindo. Percebendo a gravidade da situação, ele agiu rapidamente e começou a perseguir o carro policial. Quando Rachel abriu os olhos e recobrou a consciência, estava amarrada a uma cadeira. E a pessoa responsável por isso era o mesmo homem que havia tirado a vida de sua mãe. Esse homem insistia que não era uma má pessoa. Ele dizia que apenas quando a vida de Rachel chegasse ao fim, a humanidade poderia alcançar a verdadeira paz. Quando o homem estava prestes a agir, Dick apareceu a tempo e impediu que a tragédia acontecesse. Segundo o plano original, o homem pretendia se esconder atrás da porta para atacar de surpresa. Mas, no momento de maior perigo, Rachel despertou a personalidade sombria escondida em seu corpo. O inimigo foi dominado pelo poder negro de Rachel. Em seguida, ela apareceu bem diante dele. O poder sombrio começou a se espalhar e tomar conta do corpo de Rachel, transformando-se em uma espessa fumaça negra. Por fim, essa fumaça rapidamente invadiu as narinas do homem. Quando Dick abriu a porta e entrou, o homem já estava caído morto no chão, e Rachel não tinha a menor ideia do que havia acontecido. O mistério em torno de Rachel tornava tudo ainda mais confuso. Dick percebeu que, diante de uma situação tão complicada, precisava agir imediatamente. Por isso, levou Rachel temporariamente para a casa de um amigo de confiança, enquanto tentava desvendar todos esses segredos. Do outro lado, uma mulher ruiva entra de repente em um bar onde opera uma organização da máfia russa. Mais cedo, ela havia sido perseguida e alvejada pelos capangas do chefe, que, sem hesitar, agiu contra ela. Espere! Depois de incendiar tudo, a mulher ruiva encontra
encontra uma fotografia. Nesse instante, ela percebe que sua verdadeira missão é encontrar Rachel, mas a mulher ruiva não tinha a menor consciência de sua real identidade. Naquela manhã, ao acordar, descobriu que o motorista ao seu lado já havia morrido há muito tempo. Em sua memória, restava apenas uma imagem borrada. No entanto, os 3 buracos de bala na porta do carro revelavam a verdade. Antes disso, ela havia sofrido um ataque surpresa. Antes que pudesse pensar mais, o som alto de um motor ecoou de longe. Um carro se aproximou em disparada. Balas começaram a voar de dentro do veículo em sua direção. A mulher correu rapidamente para dentro de uma floresta próxima. Os perseguidores não desistiram e enviaram outro grupo. Depois de escapar deles, ela entrou em um banheiro público para se acalmar. Em meio ao caos mental, procurou sua bolsa e, por acaso, encontrou um caderno de documentos com seu nome impresso, Starfire. Por meio das informações nos papéis, descobriu sua verdadeira identidade. Em seguida, encontrou o cartão de um hotel e foi direto para lá. Starfire não apenas tinha um penteado marcante, como também era uma mulher extremamente rica. Quando se encontrou com o gerente do hotel, pensava em arranjar um jeito de descobrir o número de seu quarto. Mas, para sua surpresa, o gerente anunciou que toda a cobertura pertencia a ela. Ao chegar à cobertura, Starfire encontrou seu celular. O papel de parede era uma foto dela com um homem. Enquanto refletia sobre isso, ouviu um barulho vindo do armário. Ao abrir a porta, viu um homem amarrado lá dentro. Ele a reconheceu imediatamente e começou a xingá-la. Starfire agarrou seu pescoço e o ergueu, exigindo saber quem era o homem da foto. Durante a luta, o homem conseguiu se soltar das cordas e os dois travaram um combate feroz. Apesar de suas lembranças estarem confusas, as habilidades de luta de Starfire pareciam instintivas. Em pouco tempo, ela o derrotou facilmente. Após ser espancado, o homem revelou a identidade e o endereço do homem da foto, implorando para que Starfire poupasse sua vida. Mas ela não era piedosa. Friamente, torceu seu pescoço e o matou. Depois disso, Starfire foi até uma boate. Porém, o homem da foto, alguém com quem já tivera proximidade, tentou atacá-la. Descobriu-se que, por causa de Rachel, Starfire havia o traído. Usando suas habilidades, ela conseguiu lidar com a sucessão de perigos que surgiram. Em seguida, pegou a foto de Rachel e iniciou uma jornada em busca de si mesma. Se quisesse recuperar suas memórias, precisava primeiro encontrar Rachel. Essa jornada poderia revelar todos os mistérios de seu passado. Enquanto isso, Rachel não conseguia se lembrar exatamente do que havia acontecido, mas sentia que algo estava errado. O poder sombrio parecia despertar novamente dentro dela. Após diversas buscas, Dick finalmente encontrou sua amiga Donna. No entanto, deparou-se com o olhar frio do namorado dela. Descobriu-se que Dick possuía um poder misterioso extraordinário e que sua identidade passada era Robin. Ele era famoso por punir pais irresponsáveis e abusadores. Mais chocante ainda, Dick e Hank Hall não eram apenas rivais no amor, mas também companheiros de luta. Porém, naquela época, Dick decidiu deixar a equipe para se tornar policial. Queria proteger a justiça de uma forma mais oficial. Dessa vez, Dick buscou a ajuda de Donna e Hank Hall. Sentindo-se culpado, deixou algum dinheiro como pedido de desculpas, mas acabou sendo flagrado por Rachel. Ela pensou que Dick poderia tê-la abandonado. Desesperada, fugiu sozinha para a cobertura. Quando perceberam que Rachel não estava mais lá, Dick e seus amigos correram para o topo do prédio em busca dela, sem imaginar que o perigo já se aproximava em silêncio. De repente, uma família de 4 pessoas surgiu. Hank Hall tentou cumprimentá-los, mas foi derrubado por um chute violento. As ações daquele grupo eram muito estranhas, além de suas habilidades de luta serem excepcionais. Mesmo lutando juntos, Dick e seus aliados não foram páreo para eles. Como resultado, Hank Hall foi estrangulado com uma corda, Donna foi empurrada da cobertura e Rachel acabou sendo sequestrada. Naquele momento, Starfire estava sentada no carro, observando tudo com calma. Na manhã seguinte, ela seguiu aquelas pessoas até um posto de gasolina. Depois disso, Starfire encontrou Rachel e imediatamente perguntou sobre sua identidade. Rachel ficou confusa e não sabia o que fazer. Até então, ela era apenas uma estudante normal do ensino médio. Quando a esposa do sequestrador chegou à cena, encontrou apenas um corpo no chão. O alvo já havia escapado. Dessa vez, Rachel teve a sorte de ser salva por Starfire, evitando assim uma tragédia. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma chamada de incêndio vinda do posto de gasolina. Quando Dick soube que Rachel estava no local, foi imediatamente até lá. Dick usou sua posição para conseguir as imagens de segurança do posto. Como esperava, Rachel realmente aparecia no vídeo. Embora ele não conhecesse Starfire, aquilo já era uma pista importante. Dick então ampliou a imagem da câmera e conseguiu confirmar a placa do carro que Starfire dirigia. Graças ao sistema de rastreamento do Batman, Dick conseguiu localizar o veículo. Enquanto isso, Rachel estava sentada no banco do passageiro, desconfiada da mulher ruiva. Afinal, Starfire nem sequer sabia sua própria identidade. Rachel tentou usar sua habilidade de leitura mental para descobrir algo sobre ela, mas dessa vez, o poder que normalmente funcionava bem não surtiu efeito algum. Então perguntou quem, afinal, era Starfire. Em resposta, a outra apenas lhe entregou uma fotografia, a única pista que possuíam. Na foto, Rachel
Rachel ainda era um bebê recém-nascido, posando com sua mãe e uma freira. No verso, havia o endereço de um convento. As duas usaram o GPS e foram até lá. Ao chegarem, a freira não pareceu surpresa, como se já conhecesse Starfire. No entanto, ao ver que Rachel havia crescido, ficou extremamente chocada. Descobriu-se que 1 ano antes, Starfire estivera ali procurando por Rachel, e a freira havia alertado sobre o perigo que cercava a garota. Na verdade, foi a própria freira quem fez o parto de Rachel. Segundo ela, a mãe da menina escolheu dar à luz no convento para protegê-la. Quando Rachel perguntou de que precisava ser protegida, a freira permaneceu em silêncio, como se tivesse medo de mencionar algo assustador. Nesse momento, Starfire tirou uma chave do bolso e perguntou se a freira sabia o que era. Ela reconheceu imediatamente. Tratava-se da chave de um armário no rink de patinação próximo. Starfire levou Rachel até o local. Com base no número da chave, encontraram o armário certo. Ao abrir, havia apenas um envelope e dentro dele, a chave de um cofre. Tudo parecia um enigma esperando para ser decifrado. Enquanto estavam no rink, Rachel fez amizade com um garoto de cabelo azul chamado Gar, com quem jogou alguns games, mas a tranquilidade foi quebrada pela chegada de Dick. Ele reconheceu Starfire, mas Rachel reagiu de forma fria e resistente, como se ainda guardasse mágoa por ter sido abandonada. Dick se sentiu impotente e decepcionado. Ele achava que Rachel só tinha se metido em pequenos problemas e precisava se esconder por um tempo. No entanto, a realidade era muito mais complicada. Segredos ocultos começavam a vir à tona. A prioridade naquele momento era encontrar um lugar seguro para Rachel, mas ela já não confiava em Dick e decidiu seguir viagem com Starfire em busca do desconhecido. Diante da decisão dela, Dick foi firme. Sabia que Starfire era perigosa. Ela era procurada por assassinato e incêndio criminoso. Porém, Rachel perdeu o controle de suas emoções. Um grito furioso fez todo o vidro ao redor estilhaçar. Determinada, ela declarou que voltaria ao convento. Dick agiu rapidamente. Embora estivesse assustado, levou Rachel de volta ao convento. Mas lá, o humor dela seguia instável. Dick decidiu conversar com a freira para saber mais sobre o passado da garota. Starfire aproveitou a chance para roubar o carro dele e, com isso, encontrou o armazém a que a chave pertencia. Num depósito, Starfire descobriu muitas informações sobre Rachel. Dick também chegou lá, guiado pelo GPS do carro. Ao investigarem os documentos, ficaram chocados com uma revelação. Em todos os aniversários de Rachel, o número de mortes no mundo aumentava drasticamente, chegando a até 200 mil a mais que o normal. O que mais os preocupou foi encontrar, entre as anotações de Starfire, informações de que Rachel seria a destruidora do mundo. Enquanto tentavam entender tudo, uma explosão repentina sacudiu o armazém. Saíram correndo e se depararam com a cena. O convento havia sido destruído. A situação estava cada vez mais séria. Algo grande havia acontecido. Enquanto Dick perseguia Starfire, a freira ofereceu uma xícara de chá quente a Rachel. Mas, inesperadamente, após bebê-lo, ela caiu em sono profundo. Quando acordou, percebeu que estava deitada em uma maca, sendo levada pelas freiras para o porão do convento. A abadesa explicou que elas não tinham poder suficiente para proteger Rachel e por isso precisavam mantê-la presa ali para evitar o perigo. Diante da ameaça de ser enclausurada, Rachel entrou em pânico, tentou chamar por ajuda, mas não obteve resposta. Então, sua personalidade sombria voltou a se manifestar, tentando convencê-la a aceitar o poder. Se o aceitasse, conseguiria escapar daquela prisão. Mesmo assim, Rachel recusou com firmeza, pegou a cadeira ao seu lado e quebrou o espelho. No entanto, a personalidade sombria continuava a pressionar. Ela ficava listando os parentes e amigos que haviam sido feridos por causa de Rachel, tentando enfraquecer suas defesas. A consciência de Rachel foi ficando cada vez mais turva. Seus poderes também começaram a sair do controle. Os cacos de vidro quebrados, junto com a personalidade sombria, giravam ao redor para atormentá-la. Finalmente, Rachel não aguentou mais. Soltou um grito estrondoso que abriu um buraco no mosteiro. Quando recobrou a calma, Rachel correu assustada para a floresta. Quando Dick e Estelar voltaram, só encontraram o mosteiro em completo caos. O abade estava gravemente ferido e murmurava sem parar que era tarde demais. Na floresta, Rachel encontrou um tigre. Esse tigre parecia reconhecê-la. Ele se escondeu atrás de uma árvore e, após uma sequência de estalos de ossos, transformou-se em humano. O tigre era Gar, que Rachel já havia conhecido antes na pista de patinação. Depois disso, os dois tiveram uma conversa muito alegre em uma casa de madeira, pois ambos tinham superpoderes e não havia hostilidade entre eles. Eles se deram muito bem. De repente, um tiro interrompeu a conversa. Um caçador havia atingido um cervo. Rachel correu até o local para impedir que o caçador ferisse o filhote, enquanto Gar se transformava em tigre atrás deles. No pânico, o caçador acabou atirando acidentalmente em seu próprio companheiro. Os dois fugiram rapidamente da cena. Rachel se abaixou para consolar o filhote, mas infelizmente ele não tinha chance de sobreviver. Rachel ficou muito triste. Logo depois, seguiu com Gar para longe daquele lugar. Porém,
O ponto onde Rachel havia acariciado o filhote começou a se regenerar rapidamente, e o cervo morto voltou à vida de forma milagrosa. Rachel então seguiu Gar até uma mansão, onde havia vários personagens estranhos. Por exemplo, um robô que só tinha o cérebro, um cozinheiro coberto de bandagens e uma mulher que podia se transformar em um tumor a qualquer momento. Enquanto isso, Dick foi à delegacia para procurar por Rachel. A polícia disse que alguém tinha visto um tigre e uma garota de cabelo azul na floresta. Ao ouvir isso, Dick dirigiu rapidamente até o local. Nesse momento, Rachel participava de um banquete, mas de repente, a mulher sentada à sua frente, que comia alegremente, começou a se transformar descontroladamente. Diante da mudança repentina, a mulher ficou envergonhada, com medo de assustar Rachel. Mas Rachel, sendo bondosa, a consolou com delicadeza, deixando-a mais tranquila. Nesse instante, a porta da mansão se abriu lentamente. O líder havia retornado. Era o homem que os havia salvado e também dado uma nova vida. Desta vez, ele trouxe uma nova integrante. Porém, essa jovem havia sofrido um acidente. Foi queimada por uma explosão de nitrogênio líquido e seu corpo inteiro estava congelado a baixas temperaturas. Para estabilizá-la, o líder tentou usar um soro, mas não funcionou. A temperatura continuava a cair e sua vida corria perigo. Rachel segurou a mão da mulher com firmeza. Ela concentrou o poder sombrio escondido em seu corpo. As emoções agitadas da outra mulher imediatamente se acalmaram e sua temperatura corporal voltou gradualmente ao normal. No entanto, o poder de Rachel atraiu a atenção do líder. Ele fingiu querer ajudá-la a lidar com essa força, mas na verdade tinha o objetivo de amarrá-la à cama para dissecar e estudá-la. Para protegê-la, Gar tentou atacar, mas acabou sendo atingido por um anestésico aplicado pelo líder. Gar desmaiou na hora e caiu no chão. Ao ver Gar ferido, a personalidade sombria de Rachel foi novamente despertada. Ela declarou que esse homem deveria ser punido. De repente, uma fumaça negra saiu de sua boca, como um fantasma na noite. A fumaça envolveu o líder e o suspendeu no ar. Nesse momento, Dick e Estelar chegaram à mansão. Um monstro surgiu repentinamente e atacou-os com ferocidade. Estelar assumiu o papel de escudo, usando sua luz para enfrentar o inimigo. Enquanto isso, Dick contou com sua agilidade para desviar dos ataques, usando os sons como guia até alcançar o porão. Rachel já havia derrotado o líder, mas caiu em estado de descontrole por causa do poder liberado. Espessas nuvens negras a envolveram como um tornado. Nesse momento, Dick, sem medo do perigo, correu até ela. Ele tentou despertá-la para a razão. Sob seu encorajamento, Rachel foi se acalmando pouco a pouco. Quando o poder sombrio se dissipou, Gar também conseguiu sair da mansão junto com eles. Pouco depois, Dick seguiu as instruções do sequestrador para encontrar o verdadeiro mandante. Porém, ao entrar no prédio e se preparar para interrogar o homem, a organização responsável enviou pessoas para silenciar o velho. Felizmente, Dick evitou muitos ataques, mas depois, por exaustão, já não conseguiu mais resistir. Naquele momento, uma bomba de fumaça veio voando. Junto com ela surgiu um jovem encapuzado. Era o antigo companheiro de equipe de Dick. Ele também foi quem assumiu a missão de Dick e se tornou a segunda geração do Robin. Esse apoio oportuno não só salvou Dick, como também facilitou a captura do outro homem. Levaram-no para a casa segura construída pelo Batman. Depois disso, Starfire e os demais também receberam a notícia e correram para lá. Embora interrogassem o homem várias vezes, ele insistia que não falaria até ver Rachel. Diante disso, Dick teve de permitir que Rachel fosse até ele para perguntar. Quando o velho viu Rachel, seus olhos se encheram de alegria e esperança. O homem admitiu que havia trabalhado para o pai de Rachel e, ao mesmo tempo, enfatizou que a aparição de Rachel não tinha o intuito de destruir, mas de curar o mundo. O velho disse com confiança que poderia provar isso. Mal terminou de falar, o velho cortou a própria garganta. Rachel ficou em choque. Ela pressionou com força a mão sobre a ferida do homem, tentando estancar o sangue que jorrava sem parar. Milagrosamente, a ferida do velho cicatrizou de repente. Só então Rachel percebeu que tinha a habilidade de curar. Não acreditou no que via e continuou olhando para a palma da mão. Ficou claro, a partir disso, que o velho conhecia a verdadeira identidade de Rachel. Perante a situação, Dick e Starfire continuaram a interrogar o homem, mas não conseguiram que ele revelasse informações sobre o pai de Rachel. Em vez disso, descobriram acidentalmente que a mãe de Rachel ainda estava viva. Aconteceu que Angela havia sido internada em um hospital psiquiátrico pelo velho porque ela o impedira de deixar Rachel ver o pai. Dick contou essa notícia a Rachel. Ao saber que a mãe estava viva, Rachel decidiu imediatamente resgatá-la. Porém, Dick não permitiu que Rachel agisse precipitadamente, temendo que fosse uma armadilha. A discussão entre os dois foi ficando cada vez mais acalorada. Enquanto Dick e Starfire estudavam a planta do hospital psiquiátrico para planejar a ação, Rachel partiu secretamente com Gar para salvar a mãe. Infelizmente, assim que chegaram à porta do hospital, os guardas os imobilizaram com choques elétricos. Estava claro que aquilo era a armadilha preparada pelo inimigo. Quando Dick percebeu que Rachel havia desaparecido, perseguiu-a rapidamente com Starfire, mas o inimigo tomou Gar como refém. A situação ficou mais tensa do que
que nunca. Starfire se preparou para atacar, mas a área estava cheia de tubos de gás. Se ela usasse ataques de fogo, seria muito perigoso. No fim, tanto Dick quanto Starfire foram feitos prisioneiros. Do outro lado, Rachel acabara de acordar no sofá quando encontrou o velho sentado à sua frente. Claramente, aquilo fazia parte de um complô premeditado. O velho não só queria sequestrar Rachel, como também pretendia capturar seus 3 amigos. Gar foi trancado numa gaiola de ferro e constantemente eletrocutado. Queriam testar seus superpoderes. Enquanto isso, Dick foi amarrado e injetado com drogas desconhecidas, e Starfire ficou presa numa jaula escura. Ela não podia absorver energia solar e, portanto, sua energia foi se esgotando. Uma guerreira como Starfire acabou na mesa de cirurgia. Os capturadores mostravam grande interesse em seu poder, planejando até dissecá-la para estudá-lo. Nesse ínterim, o velho continuava tentando convencer Rachel a se juntar ao grupo para invocar de volta seu pai. Além disso, usava fotos dos amigos de Rachel para ameaçá-la. Desde que sua mãe adotiva morreu, Rachel estava em desespero. Os amigos eram as pessoas que ela menos queria ver feridas. Ao ver o velho ordenar que machucassem seus amigos, Rachel jurou que faria o homem pagar. Ela disse que retomaria a vida que ele tomou. Rachel então atacou o velho por meio do computador dele. Rachel encontrou o paradeiro de seus amigos e rapidamente achou Gar. Quando abriu a jaula para libertá-lo, um grupo de pesquisadores armados apareceu de repente. Inesperadamente, Gar se transformou silenciosamente em um tigre feroz e surgiu atrás deles. Em seguida, avançou e os atacou brutalmente. Foi também a primeira vez que Gar matou alguém. Com Gar ao seu lado, Rachel rapidamente encontrou sua mãe. Angela estava presa há mais de 10 anos em um hospital psiquiátrico e, naquele momento, era considerada uma louca. Quando Rachel entrou no quarto da mãe, percebeu que Angela não confiava nela. Angela suspeitava que Rachel tivesse ido apenas coletar informações. Então Rachel tirou o casaco e mostrou a tatuagem de corvo em suas costas. Angela imediatamente reconheceu a filha. Depois de resgatar a mãe, Rachel e Angela se uniram para salvar Dick. Logo depois, correram até Starfire. Naquele momento, os pesquisadores estavam dissecando Starfire e descobriram inesperadamente sua capacidade de se regenerar. Quando estavam prestes a cortar um dos dedos dela, o grupo invadiu o local. Dick precisou de apenas 3 golpes para derrotar os pesquisadores, e Gar rapidamente puxou o tubo que estava preso ao estômago de Starfire. Todos fugiram imediatamente. Durante a fuga, enfrentaram os seguranças. Embora Dick estivesse gravemente ferido, lidar com aqueles homens era algo simples para ele. Por fim, uma explosão repentina ecoou. Todo o hospital psiquiátrico foi destruído. Starfire saiu lentamente dos escombros. Havia sido ela quem detonara a explosão. No dia seguinte, o grupo se separou. Starfire e Gar não tinham para onde ir. Então seguiram Rachel até a antiga casa de sua mãe. Dick, por sua vez, procurou sua amiga de infância, Donna. Donna fora discípula da Mulher Maravilha e tinha grande habilidade de combate. Enquanto conversavam, Donna viu por acaso uma foto no celular de Dick. Era um documento que Starfire havia coletado antes de perder a memória, escrito em uma língua derivada de uma civilização antiga. Esse idioma havia desaparecido da história da Terra há centenas de anos. Enquanto isso, Starfire e os outros estavam em um trem e suas memórias começaram a voltar gradualmente. Após o choque no hospital psiquiátrico, Starfire começara a recuperar suas lembranças. Ao chegarem à antiga casa de Angela, Rachel percebeu a estranheza em Starfire e se ofereceu para usar seus poderes a fim de ajudá-la a recuperar as memórias perdidas. Do outro lado, Dick e Donna corriam para um local. Donna havia traduzido o conteúdo da foto e revelou um perigo preocupante. A missão de Starfire era confirmar a identidade de Rachel e, no fim, destruir Rachel. Enquanto Rachel restaurava as lembranças de Starfire, uma enxurrada de memórias voltou. Os olhos de Starfire brilharam em verde. De repente, ela agarrou Rachel. Gar tentou intervir, mas Starfire parecia estar em um estado especial, completamente fora de si. Quando estava prestes a atacar Rachel, a heroína Donna surgiu a tempo. Ela lançou seu laço, amarrou Starfire e a puxou ao chão. Quando Starfire recobrou a consciência, não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. Angela imediatamente ordenou que ela fosse embora, deixando-a cheia de arrependimento. Embora sua mente ainda estivesse confusa com fragmentos de lembranças, Starfire queria entender um enigma. Por que, em seu subconsciente, ela desejava matar a garota que amava? Para encontrar essa resposta, Starfire, Dick e Donna foram até um armazém que aparecia nas memórias dela. Não hesitaram em entrar. De repente, as luzes se apagaram e uma nave espacial surgiu lentamente no terreno vazio. A nave parecia reconhecer o retorno de sua verdadeira dona.
A porta se abriu lentamente e as escadas desceram devagar. Eles viram aquilo e entraram rapidamente na nave. Nesse momento, todas as memórias de Starfire retornaram de uma só vez. Descobriu-se que Starfire vinha de um planeta chamado Tamarand. Tudo começou com um livro profético chamado A Morte do Mundo. Nele estava escrito que Rachel deveria morrer. Caso contrário, o planeta Tamarand seria destruído. Dick ficou confuso, pois Rachel era uma boa pessoa. Ele mal podia acreditar que ela pudesse causar algo assim. Starfire explicou que quem causava todo o mal não era Rachel, mas sim uma criatura invocada de outra dimensão. Muitos anos atrás, essa entidade era chamada de Dragão. Ele havia sido banido após destruir um certo mundo, mas, no processo, deixou uma filha na Terra, e essa filha era Rachel. Ela se tornou a ferramenta de Dragão para se conectar ao planeta. Enquanto Rachel o invocasse, Dragão poderia atravessar dimensões e vir para cá, destruindo novamente este mundo. No entanto, Donna encontrou um mistério ainda maior no livro. Se esse realmente era o plano de Dragão, quem era a terceira pessoa mencionada no texto? Obviamente, tratava-se da mãe de Rachel. À primeira vista, a relação entre os membros da família parecia harmoniosa, sem qualquer sinal de desentendimento. Mas, quando a verdade foi sendo revelada, descobriu-se que Angela era a verdadeira mente por trás de tudo. Cada ação de Angela tinha como objetivo manipular Rachel para invocar o pai. De fato, nesse momento, uma batalha intensa já estava acontecendo na casa de Angela. Ela agiu rapidamente, atacando Gar primeiro. Depois que Gar foi envenenado, começou a ter alucinações. O mais chocante foi que o pesquisador que Gar havia matado anteriormente apareceu na porta. A situação ficou crítica. Quando a noite caiu, Gar já não conseguia mais suportar a dor. Angela aproveitou a oportunidade para implorar a Rachel que usasse seu poder de cura. Rachel tentou salvar a vida dele, mas sua habilidade não surtiu o efeito esperado. Ao contrário, apenas fez Gar morrer mais rápido. Enquanto isso, Dick e os outros estavam a caminho da casa de Angela. Ao ver que Gar estava prestes a morrer, Rachel entrou em desespero. Nesse instante, Angela sugeriu uma ideia perigosa. Aconselhou Rachel a invocar o pai, dizendo que o poder dele certamente salvaria Gar. Rachel desconfiava de que as coisas não eram tão simples. O medo tomou conta de seu coração, mas ela não suportava ver Gar morrer lentamente. Então, Rachel ativou o poder sombrio escondido em seu corpo. Usando um espelho, ela finalmente invocou seu pai, que atravessou a dimensão e surgiu no mundo de Rachel. Ele usou seu poder para salvar a vida de Gar. Quando Rachel encontrou o pai pela primeira vez, não conseguiu evitar e o abraçou com força. Nesse momento, Dick e os outros também chegaram a tempo. Dragão havia acabado de atravessar uma nova dimensão, então seu poder ainda não estava totalmente recuperado. Por isso, ele criou uma barreira invisível ao redor da casa. Ao sentir os três se aproximando, abriu um buraco para deixar Dick entrar, enquanto os outros ficaram bloqueados do lado de fora. Angela queria que Dragão começasse a destruir o mundo imediatamente, mas ele disse que só agiria quando o coração de sua filha estivesse partido. Quando Dick entrou na barreira, foi afetado pelas ilusões de Dragão. Os pensamentos sombrios em seu coração foram libertados. Vendo Dick daquele jeito, Rachel ficou profundamente abalada. Ela tentou libertá-lo, mas não tinha forças para lutar contra o próprio pai. Foi então que Rachel percebeu que sua mãe a havia usado apenas para alcançar seus objetivos. Enquanto isso, Starfire estava desesperada tentando quebrar a barreira, mas seus esforços tiveram pouco efeito. Donna e os outros também entraram na luta. Dragão, ao ver todos correndo para a morte, abriu a barreira de vez, fazendo com que todos fossem dominados por pensamentos malignos. Rachel ficou furiosa ao ver seus amigos perdendo a razão pouco a pouco. Nesse momento de vulnerabilidade, Dragão arrancou o coração da filha. O coração pulsante se transformou em um cristal vermelho brilhante, e Dragão recuperou todo o seu poder. Ele voltou à sua verdadeira forma, Satanás. Em seguida, fixou a joia no centro da testa de Rachel para revivê-la. Agora, Rachel não só possuía o mesmo poder que o pai, como também havia despertado completamente todas as suas habilidades. Logo depois, Dragão saiu e, sem hesitar, estrangulou e matou a mãe de Rachel. Aos olhos dele, os humanos não eram dignos de permanecer ao seu lado. Depois dessa sequência de ações cruéis, Dragão começou a destruir a terra. Por onde passava, as árvores murchavam e o solo virava terra morta. Todos estavam sob o controle dele. Por sorte, Gar ainda estava vivo. Transformado em cobra, aproximou-se de Rachel e usou palavras para despertar sua consciência. Quando ela recobrou o controle, imediatamente usou seu poder para libertar Dick e saiu com todos. Então, Rachel chamou o pai de volta e liberou toda a escuridão de seu corpo. Dragão tentou impedir, mas dessa vez o poder de Rachel não era inferior ao dele. Após uma batalha feroz, Dragão foi expulso de volta ao seu mundo. Quando a luta terminou, todos recuperaram a consciência. Dick abraçou a corajosa garota que havia salvado o mundo. O filme termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção e por assistir. Adeus e até a próxima.